Conversas de Café. A proposta deste canal de podcast consiste em provocar reflexões a partir de conversas entre amigos. Colocamos em pauta os temas mais diversos, partilhamos ideias e percepções, expurgamos nossos demônios e, como em quase todas as conversas de café, quase sempre salvamos o mundo. Então, Pascoal, quer dizer então que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Sloterdijk. Isso é um bocado pesado. Eu acho que nós estamos sendo um bocado ousados com essas leituras, não é, Pascoal? No fundo, nós temos sido até bem ousados, falo por mim aqui nos nossos episódios, mas espero que de alguma maneira isto continue a ter interesse para quem nos escuta. Realmente Sloterdijk é bastante denso, é verdade. Isso aqui é uma obra que muito provavelmente a gente vai ter que conversar em partes sobre ela, até porque a densidade da discussão é um bocado pesada mesmo para se trabalhar só em um podcast. Mas então, hoje, pensando um pouquinho sobre essa obra de Sloterdijk, ela faz uma conexão muito interessante, né, com os nossos últimos podcasts. Essa que a gente tem em mãos agora é Crítica da Razão Cínica, de Sloterdijk, e ela faz uma conexão muito intensa com o Zygmunt Bauman, com a modernidade líquida, né, Pascoal? Inclusive, há uma parte logo no início da obra em que ele começa a dizer o seguinte, que o mal-estar na civilização suscita crítica, né, que nenhuma época estaria mais disposta à crítica do que a nossa. E é um momento que realmente cabe muito esse tipo de reflexão que Sloterdijk joga à frente da gente, não é? Sim, portanto, na crítica da razão cínica, portanto, aliás, a nível dos movimentos filosóficos, isso até se calhar você pode explicar melhor, a feitura das críticas, que no fundo cada tempo, normalmente no século XX, até houve, creio eu, uma escola na Alemanha que fazia, digamos, o estudo de autores do século anterior e, além de fazer o resumo, fazia crítica dessas obras. A Escola de Frankfurt. Sim, isso, da Escola de Frankfurt, e salvo erro Adorno Adorno e outros que pegavam em obras do século XIX e faziam, digamos, pronto, quando se diz crítica, são digamos, estudos e síntese fundamentadas, por exemplo, até sobre Kant, não é? E então, Kant e outros do século anterior. E então Sloterdijk pega nesse conceito de crítica e exerce-o, a meu ver, bastante detalhadamente em relação à razão cínica, em que considera que o cinismo está muito instalado em todos os setores da sociedade, não acha? Sim, sim. Inclusive a crítica dele está muito dentro do cinismo em sua essência, né? Ele coloca que talvez o melhor para que nós conseguíssemos nos reenquadrar nessa realidade seria adotarmos o princípio filosófico do cinismo, essa busca por uma eudaimonia, né? Seria uma busca constante por uma felicidade, um encontro com as virtudes básicas, mesmo que isso representasse, de certa forma, um choque. E é a característica da escola cínica mesmo. Agora, vale ressaltar que ele faz referência a filósofos do cinismo, filósofos clássicos, né, do cinismo, mas a crítica dele é esse contexto presente. Ele está colocando que o nosso comportamento é cínico. Nós vivemos uma realidade, camuflamos essa realidade para nos sentirmos melhor, isso faz parte da nossa própria sobrevivência, mas aqueles que pensam sobre essa realidade se debatem com uma atitude de serem racionais perante aquilo que é totalmente irracional. Logo no início do livro ele faz logo acho que ele praticamente dá um tapa de luva na gente com relação a isso, que ele logo refere que ser racional é inserir-se numa relação particular raramente feliz com o sensível, porque é muito delicado o tema, mas ao mesmo tempo é quase que necessário que a gente comece a refletir sobre isso, sabendo as consequências, né? Sim, isso estou-me a lembrar de Kant, que acho que esses filósofos
faz um pouco síntese do racionalismo, nomeadamente de Leibniz, com Hume, que, portanto, apostava muito em tudo que vem pelos sentidos, nas sensações. Portanto, acho que pertence ao movimento do empirismo. Portanto, Kant, de alguma maneira, tenta juntar as duas maneiras de explicar, portanto, e de pensar. E Sloterdijk fala também, uma dada altura, num filósofo que também já falámos aí num outro episódio, que é Nietzsche, e considera Nietzsche como um novo cínico. Portanto, aliás, até voltando precisamente digamos, ao conceito de cinismo, a Sloterdijk, se bem entendi, faz uma divisão, como você já explicou, portanto, do cinismo arcaico da antiga Grécia, até, digamos, é escrito, pelo menos no livro que estou a ler em português, com capa, quinismo, e o cinismo atual com C de cão, portanto, cinismo considerado moderno. E em relação a Nietzsche, diz que ele é o novo cínico, portanto, considerando o tempo de Nietzsche, é o novo cínico, porque fala, segundo Sloterdijk, Nietzsche é muito ambivalente. Isso, na minha maneira de tentar dar uma interpretação a isso, talvez tenha a ver precisamente com a concentração de Nietzsche no indivíduo, no fundo. Quando o homem passa a ser o centro, e voltando outra vez à negação de Deus, portanto, não sendo necessário Deus, segundo Nietzsche, e sendo só suficiente o homem também passa a ser ele próprio, em cada um é diferente do outro. E talvez Sloterdijk então acentua também a ambivalência por conta disso, creio eu, não acha? Que vale a pena fazer o destaque com relação a esse tipo de cinismo, né, Pascoal? Porque o cinismo que ele enquadra Nietzsche é um cinismo muito mais pela dicotomia. A atitude de Nietzsche era sempre dicotômica. Então, ao mesmo tempo em que ele defendia alguma coisa, ele também acusava. E essa é uma característica que desse cinismo moderno, ela está muito presente, né? Que ela está sempre mostrando uma verdade nua, mas ao mesmo lado ela conserva algo que também não é verdadeiro, né? E é isso que Sloterdijk está sempre a trazer à tona. Se fôssemos converter isso para algo muito leigo, né, muito próximo do nosso dia a dia, até porque não somos especialistas, aqui somos duas pessoas muito curiosas a discutirem um tema bastante complexo. Isso, a discussão, talvez os filósofos, sociólogos teriam condições de fazer uma discussão com muito mais sumo para esse momento, com relação a essa temática, mas aqui, indo pela nossa ousadia, se trouxéssemos isso para o dia a dia, eu acho que as nossas relações, a dinâmica das nossas relações através das redes sociais, ela pode ser uma boa representação desse cinismo, porque ela é verdadeira num determinado momento, ela traz verdades num determinado momento e, ao mesmo tempo, ela cultiva algo de não verdadeiro. Ou seja, o indivíduo, enquanto ele está a interagir com o outro através de uma rede social, essas mais, para não estar a citar nomes de redes sociais, mas essas mais populares, redes sociais digitais, né? Na hora em que ele está a interagir, que ele tem lá aquele seu grupo de amigos, tem 2.300 amigos naquela rede, ele pode ali ter um conjunto de interações que até certo ponto são verdadeiras. A data de aniversário, ele vai dar os parabéns, foi porque ele lembrou do aniversário. Veja, ao dar os parabéns ao amigo, esse amigo da rede social, na data do aniversário, ele está sendo cínico, porque na hora que ele coloca os parabéns naquela rede social, ele lembrou, ok, essa parte é verdade. No entanto, traz algo de não verdadeiro, porque quem lembrou ele foi a plataforma, foi o algoritmo que foi lá e disse, olha, fulaninho está fazendo aniversário hoje. Então perceba que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia contemporâneo muito desse cinismo, e a crítica de Sloterdijk está dentro disso, né? É algo bastante pesado, Pascoal. É algo que deixa a gente realmente a pensar. Sim, pronto, esse exemplo é entendível, tanto nas redes sociais como noutros aplicativos que nos mandam, noutras aplicações que nos mandam os lembretes, não é? Porque, no fundo, somos muitas vezes esquecidos, e se não tivéssemos esse
esses lembretes, realmente ia acontecer que não ia haver mensagem para o amigo no aniversário. Portanto, parece-me um exemplo. Sloterdijk, creio que faz, digamos, até bastante divisão das diferentes áreas onde esse cinismo se manifesta, desde a religião até a parte económica, creio eu, não acha? Sim, sim. E Pascoal, a gente tem que considerar que a lógica que Sloterdijk discute em Crítica da Razão Cínica é uma lógica de representação. Não é? Ele está, o tempo inteiro, ele está a tratar de um contemporâneo, que é um contemporâneo idealizado, ou seja, é a sociedade que nós vivemos. Por isso que eu acho que ela se conecta tão bem com Modernidade Líquida de Bauman. Porque a sociedade em que nós vivemos é uma sociedade que ela construiu uma imagem de si. Quando a gente sempre refere isso para o ouvinte está bem ciente, porque nós aqui também estamos a fazer um exercício cínico, não é verdade? Nós trazemos um pouco de verdade e um pouco de não verdade. Claro. E porque basicamente o que nós estamos fazendo aqui é uma posição, uma interpretação de uma obra que é extremamente densa, mas e parte do que a gente diz é puramente a verdade, que está dentro da obra, e parte é a não verdade que nós estamos a acrescentar, que é a nossa interpretação. Sim, no fundo corresponde àquele adágio que quem conta um conto acrescenta-lhe um ponto. Exatamente. Pode não ser deliberado, mas pelo menos aqui é assumido que isso acontece e pronto, acontece em muitas outras situações e aqui, dada a densidade da obra, é assumido por mim e por você. Mas de qualquer das formas há sempre alguma reflexão que depois as pessoas podem procurar saber mais, porque ele, portanto, caracteriza cinismos em diferentes setores, até, pronto, religião, setor militar, mesmo do Estado, por exemplo, pegando então na sua fala aí sobre o Bauman, em que no fundo também fala muito do Estado e se bem me recordo um episódio anterior, portanto, em que falámos do Estado e das suas funções que normalmente ele era chamado a prover, normalmente, por exemplo, a educação, a saúde, a segurança social, por exemplo, e a problemática de muitos Estados com as dívidas soberanas, isso em termos de Bauman, liga muito com o Sloterdijk em relação ao cinismo estar instalado também no Estado, no fundo. Sim, Bauman não, a Sloterdijk, o que ele acaba por jogar é uma verdadeira guerra de consciências, né? O que a gente vive é um conflito permanente de consciências que no fundo está com aquilo que logo no início da obra ele começa a explorar, que é uma representação da realidade. Ele, inclusive, ele vai resgatar essa lógica de representação da realidade em Schopenhauer, né? E o mundo como vontade e representação. Nessa do mundo como vontade e representação, Schopenhauer faz uma reflexão que é muito engraçada. Por acaso, nós até já tocamos nesse assunto quando fizemos aquele podcast com relação ao tempo, né? Que nós conversamos um pouco sobre o tempo. Que existem tempos distintos e que na física poderíamos até imaginar tempos paralelos, né? Ou tempos em realidades distintas. O que Schopenhauer coloca é que o mundo que nós vivemos nada mais é do que uma representação que nós damos dele, que nós fazemos dele. Então nós acreditamos, concebemos ele de uma forma e vivemos nele segundo essa concessão que nós fazemos. Ou seja, todas as realidades que passam a discorrer daí são realidades desta representação inicial. Isso também, de certa forma, está na obra de Kant. Kant, em Crítica da Razão Pura, ele realmente vai fazer um pouco de busca com relação a essa racionalidade ou não racionalidade das verdades, né? Sim, se bem me recordo em relação a Kant, ele, portanto, tentando fazer a tal junção, ou pelo menos expondo quer o aspecto
aspecto mais racional, quer o aspecto mais resultante da observação, das impressões, ele considera ainda assim que há razão, pronto, e daí talvez venham a termo razão pura, há, digamos, em termos de construção do pensamento, há situações em que realmente é o pensamento que está a operar e não necessita de impressões que venham de fora que entrem pelos sentidos. Portanto, acho que dá uma certa